Olá, tudo bom? Está começando o PD Help, o primeiro podcast da ETE Pós-Digital sobre gerenciamento do tempo e saúde digital. Estamos aqui com o Carlos, um dos participantes do podcast, e eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você acessou esse podcast. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, para você, Carlos, qual é a consequência que a falta de gerenciamento de tempo na sua vida causa? Bom, eu já enfrentei bastante problema com gerenciamento de tempo, de passar horas no celular, horas na internet, horas nos aplicativos tipo TikTok, Instagram, YouTube. E isso me afetava muito, porque eu perdia o meu tempo que eu poderia estar utilizando para estudar, poderia estar utilizando para minha família, poderia estar utilizando para um tempo livre, para cuidar de mim mesmo. E isso é muito prejudicial. Eu aprendi uma coisa que tá tudo bem procrastinar, porque procrastinar é deixar algo para fazer depois. Mas a gente tem que saber o que procrastinar, tem que deixar para depois as coisas que não são importantes, sabe? Por exemplo, eu tenho que ter a habilidade de discernir o que é importante para mim agora e o que não é importante. E basicamente é isso. Então, ele falou alguma coisa muito importante, que de fato é isso. Nós temos que escolher o nosso difícil, nós temos que escolher o que é que a gente tem que procrastinar, o que é que de fato é muito importante. E eu vi isso muito a Luana Carolina falar, e caso você não conheça ela, depois procure saber um pouco sobre, que ela fala muito bem, que é a gente escolher, fazer um planejamento e saber o que de fato a gente não pode deixar para outro tempo. E essa é uma coisa muito importante. As redes sociais, elas estão extremamente influenciando a gente a estar constantemente perdendo o nosso tempo, que poderia ser utilizado para algo muito, muito melhor. E aí entra também uma técnica que é muito boa, que é um escritor, que agora não lembro muito bem o nome dele, mas é Eat the Frog Testing, ou só The Frog, que seria comer sapos. E os sapos, eles estão associados a tarefas, a fazeres. Então, qual é a ideia dele? Logo de manhã, coma 2 sapos. E aí seria as coisas mais difíceis. Sei lá, você tem, academia para você é muito difícil. Então, começar com isso logo de manhã cedo e estar livre durante o dia para você fazer as coisas que talvez não sejam muito necessárias, vai ajudar muito. Eu acho muito interessante, inclusive, tem uma coisa que eu queria explicar. Se chama homeostase e alostase. E isso são os processos que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele faz. Homeostase seria basicamente o equilíbrio. Imagina que o seu corpo está em equilíbrio. A temperatura que você está provavelmente é 36,5 graus, que seria uma temperatura equilibrada no seu corpo. Por exemplo, a taxa de glicemia seria algo equilibrado. E quando o seu corpo perde esse equilíbrio, ele entra em algo chamado alostase. Esse alostase é algo que o seu próprio organismo ele faz com o seu corpo, ele altera alguma coisa do seu corpo para que o seu próprio corpo, ele entre novamente em homeostase, entre em equilíbrio. E eu queria falar algo sobre a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que funciona como um mensageiro entre as células do nosso cérebro, que são os nossos neurônios. E essa dopamina, ela indica e está ligada ao nosso sentimento de prazer e de desejo. Então, quando nós temos muita dopamina, nosso cérebro, os receptores das células, eles entendem que nós temos muito prazer, nós estamos sentindo muito prazer. E quando nós temos muita dopamina mesmo, algo acontece. Por quê? O nosso corpo basicamente quer o equilíbrio, a homeostase, e quando tem muita dopamina, ou seja, atividades que geram muita dopamina, por exemplo, passar horas nas redes sociais, passar horas no YouTube, no TikTok, no Instagram, jogando, e enfim, atividades que nós queremos fazer, mas nós não precisamos, geram normalmente muita dopamina. Sim. E quando essa dopamina está muito alta, o nosso cérebro, para entrar em homeostase, ele diminui a taxa de
de receptores, com isso se tornando mais difícil a passagem da dopamina para que haja um equilíbrio. E isso prejudica nos nossos estudos, sabe por quê? Porque quando estudar gera uma taxa baixíssima de dopamina, algo baixo. E atividades que nós precisamos fazer, mas não queremos, são atividades que normalmente geram pouca dopamina. Então, quando nós estamos estudando e nossa taxa de dopamina está lá em cima, nosso corpo tem menos receptores para receber essa dopamina, vai ficar mais difícil de estudar. Vai ficar mais difícil da gente pegar, sentar, estudar, parar e realizar uma tarefa que não gere tanta dopamina, porque não vai estar dando prazer. Não vai dar tanto prazer, porque o nosso corpo já se tornou tolerante. Nosso corpo já se acostumou com toda aquela taxa de dopamina. Então, é muito importante fazer um detox de dopamina. E isso que você falou do... Qual era mesmo o nome? Era The Frog Test. The Frog Test. Que é engolir seu sapo, é você fazer uma atividade que você não quer. Porque aí você não vai alimentar o seu corpo com tanta dopamina e vai diminuindo as taxas gradativamente. Uma frase de Maquiavel é dividir para conquistar. E nessa parte, é muito interessante nas nossas atividades e cronogramas. Por quê? Porque quando nós dividimos nossas atividades em pequenos passos, dividimos nossas atividades em pequenas coisas, fica mais fácil de fazer. E fazer primeiro o que você não quer e depois fazer o que você quer, fazer aquilo que vai te gerar muito prazer, é muito essencial e interessante para que a gente consiga administrar nosso tempo. De fato, isso é muito importante. E uma coisa, a questão de fazer algo que a gente não goste, que não gere tanto da dopamina, tem uma ideia muito legal, que inclusive eu, como estudante, a gente sabe que é uma rotina extremamente corrida, que nós somos estudantes de uma escola técnica, período integral a semana todinha, é bem difícil estudar. Então, o que é que eu faço que me dá mais vontade, renova minhas forças, o meu cérebro, assim, me dá uma energia e muitas vezes até me gera vontade de estudar, é criar pequenos rituais antes dos estudos. Fazer algo para cuidar de você mesmo, algo que você goste. Por exemplo, tem dias que eu posso, sei lá, tomar um banho, lavar o meu cabelo, ou fazer algo para cuidar de mim mesma antes de começar a estudar, algo que seja, que eu goste, que seja prazeroso para mim. Ou então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar uma comida, colocar na minha mesinha de estudos, colocar uma música, caso você consiga estudar com música, ou até um estudo vlog, que é um vlog de pessoas estudando, que de fato me motiva muito a estudar. Então, pequenas coisas que gerem esse sentimento de prazer antes de começar a estudar é muito legal e muito importante para se trazer. E aquele negócio, a gente sabe do que tem que ser feito, do que deve ser feito. Então, fazendo isso quanto antes, se livrando disso quanto antes, vai ser muito prazeroso. Imagina, você começa fazendo algo que você não gosta, sei lá, estudar 2 horas de matemática ou mais, ou algum outro conteúdo. Eu não gosto de estudar matemática, eu vou lá e faço isso logo cedo, iniciando as minhas atividades. Quando eu for passar para as atividades que são mais fáceis para mim e que eu gosto mais, vai ser algo muito mais prazeroso, porque eu não vou ter mais aquela pendência. E outra coisa muito importante, que eu aprendi também com uma pessoa na internet e que eu levei assim para minha vida como estudante do ensino médio, que também é bem importante. Estar constantemente ocupado ou estar todo o tempo ocupado não quer dizer que a gente está sendo produtivo. Talvez aquela ocupação sua seja só algo que esteja deixando mais para amanhã ou mais para frente uma tarefa que necessariamente tem que ser feita. Então, a ocupação, ela não é um resultado de produtividade. Produtividade é você fazer o que deve ser feito com qualidade, com constância, estar constantemente ali com um hábito que você quer levar para sua vida e, principalmente, ter comprometimento com
você mesmo, o que você faz para você, com o que você planeja, é muito importante. Não é você ir lá colocar num papel o que você quer fazer no seu dia e dar a menos importância, assim, deixar de lado toda hora, não se importar com você, porque isso você vai estar negligenciando a sua própria saúde mental, física, porque a gente foca tanto no que a gente tá estudando constantemente, mas a gente também tem que tirar um tempo pra gente. A gente tem que se cuidar, tem que sair, tem que estar com a família, com amigos, e isso é muito importante. Realmente a gente tem que tirar um tempo pra gente, a gente tem que dedicar e investir na gente também. Mas eu queria dar alguns métodos aqui de estudo, aqui alguns macetes Isso para é muito importante, muito importante. o pessoal conseguir auxiliar melhor e administrar melhor o tempo. Como eu disse, tem um método, uma frase de Maquiavel chamado, que fala assim: dividir para conquistar, porque se você divide algo é melhor melhor para realizar. E existe um método chamado Pomodoro, que seria basicamente o quê? Você estuda durante um período de tempo ou faz qualquer atividade, lembrando que a administração de tempo não é só ligado ao lado estudantil, mas é ligado também a todas as suas vidas, a toda a sua vida, a todas as áreas de sua vida. Você pode usar isso para um trabalho e para a escola, ou até mesmo para viver, para realizar as atividades, realizar as tarefas do dia a dia, para aprender um novo idioma, para aprender programação. O que você quer aprender, o que você quer fazer, você pode e você tem que sim administrar o tempo. E eu acho muito interessante esse método Pomodoro, onde você estuda um tempo e depois você descansa um tempo. E são ciclos. Então você estuda 25 minutos e aí 5 minutos você meio que descansa, não pensa em nada da atividade, não pensa em nada do trabalho, não pensa em nada da escola, e você vai fazer algo diferente, vai tomar uma água, vai tomar um lanche, e aí você vai estar ali dando descanso para o seu cérebro, para depois você precisar fazer outra coisa, você faz mais um ciclo de 25 minutos e depois você faz mais uma pausa. E depois de 3 ciclos desse, no final você faz uma pausa de 15 a 30 minutos e aí você pode fazer esses ciclos aí quantas vezes você quiser, e com essas pausas assim de 5, 5 e 15 minutos, né? E vai ser melhor e mais produtivo, porque você não vai se cansar tanto, você vai passar, você vai investir seu tempo e focado. Lembre, se aquele momento é para estudar, você vai estudar, você não vai entrar em alguma rede social, não. Tira a notificação, deixa o celular longe. Se vai estudar pelo celular, desliga a notificação do celular. E basicamente é isso. Basicamente esse método Pomodoro ajuda bastante nos estudos, ajuda bastante em qualquer atividade que você fizer. Você vai e quebra a atividade em passos que vai te auxiliar a realizar aquela tarefa, vai te auxiliar a realizar aquilo que você quer fazer. Eu conheço o método Pomodoro, que agora virou bem famosinho como o método de Harvard. Mas, enfim, tem um aplicativo também que ele é bem legal para você utilizar, caso você não utilize o próprio celular para estudar, que é algo que também tira muito a concentração de milhares de pessoas. Vamos ser sinceros que estar ali com TikTok do lado, Instagram, não é tão fácil de você deixar e fazer o que tem que ser feito. Mas, enfim, o app se chama Flourish. E ele consiste assim: você coloca o tempo que você quer passar em foco total, lembrando que você não pode passar desapercebido, mexendo no celular, tem que estar focado mesmo. E ele é assim, ele é meio que literalmente uma floresta. A cada ciclo, a cada tempo que você adicionar, você vai estar meio que plantando uma árvore no seu jardim. Então, quando você cancela para mexer no celular, porque esse aplicativo ele bloqueia notificações, você não pode sair. Para você sair, você tem que matar uma árvore. Então, isso aí já é um método do aplicativo de, cara, se eu sair, se eu desfocar, eu vou matar uma árvore. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal. E até motiva você estar ali focado, né? Essa árvore seria uma árvore do aplicativo mesmo ou seria uma árvore real? Assim, assim, ele tem meio que um jardim. Então,
se eu não me engano, quando aquele jardim ele é completo por todas as árvores, o próprio povo que trabalha no aplicativo, eles plantam de fato uma árvore verdadeira. Nossa, que legal. Então, é muito legal e a gente também pode deixar outros aplicativos que podem ajudar vocês a gerenciar o tempo, a se planejar, aqui na descrição do vídeo. Bom, eu queria só deixar aqui que minha participação está sendo finalizada aqui neste momento do podcast, só que eu queria deixar umas coisas aqui para vocês. Primeiro, tá tudo bem, como eu já disse, procrastinar, mas a gente tem que escolher o que vai procrastinar. Não podemos procrastinar coisas importantes. Segundo, não é errado ver TikTok ou mexer nas redes sociais. Você pode sim conversar com seus amigos, pode sim assistir uma série, um filme, mas o problema é que quando você deixa que as atividades digitais, as redes sociais ou essas outras coisas, por exemplo, um jogo de videogame, tire o seu tempo, roube o seu tempo, porque o bem mais precioso que nós temos, além da vida, é o nosso tempo. É mais valioso até que o dinheiro, porque tem até um ditado que fala assim, tempo é dinheiro. Então, quando a gente não investe bem o nosso tempo, há consequências mentais, psicológicas, a gente acaba estressado, a gente acaba desmotivado, a gente acaba sem vontade de fazer basicamente nada. Então, o que eu queria deixar é isso. Assistam séries, assistam vídeos, assistam filmes, leiam, joguem, mas administrem seu tempo para que você no final do dia possa se sentir, nossa, hoje eu fiz bastante coisa, hoje o dia foi produtivo. E nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai chegar e vai acordar, eu estou motivado, mas quando você tem a disciplina, você tem que fazer aquilo, você vai lá, faz e os resultados, os frutos vão ser a curto, médio e longo prazo. E basicamente é isso. Eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui falando no podcast. E é isso, obrigado. Muito obrigada pela participação. Tenho certeza que se você prestou atenção, pegou um caderninho aí para anotar, ou qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode escrever, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. E muito obrigada pela participação. Olá, gente. Agora eu estou com um novo membro do PD Help, Lucas. O primeiro tópico de agora é sobre autocuidado físico. Estamos aqui com o nosso participante de hoje, Lucas. Então, para você, o que é autocuidado físico? Olá, Isabela. Corta aí, por favor. Pode continuar. Continuar? De boa, porque eu falo o nome dela. Mas o que é autocuidado? Autocuidado o próprio nome já fala, ele é cuidar de si mesmo, dar um tempinho pra você, entendeu? Às vezes não é só tudo exigido do seu cérebro de estudar, mil coisas, sendo que poucas dessas coisas você vai utilizar mesmo, entendeu? Neste momento. Mas autocuidado, ele é o que? Fazer exercício físico. O fazer exercício físico, ele é muito da hora, porque ele mexe muito com o psicológico, mexe muito com o físico da pessoa, sabendo respeitar seus limites, entendeu? Eu vi também uma pesquisa na internet, falando que quando você caminha mais, o índice de pensamentos contrários, pensamentos procrastinadores, como a conversa passada que a gente teve, que é com Carlinhos, os pensamentos procrastinadores e os pensamentos depressivos, eles se reduzem, porque você percebe que você está dando aquela volta, está falando, não, estou cuidando de mim mesmo, entendeu? De fato, é de extrema importância o autocuidado, né? A gente se valorizar, a gente cuidar da gente mesmo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, tirar um tempo, sabe, para cuidar da sua pele. A questão da autoestima também está muito ligada a isso. Quando você não cuida de você mesmo, quando você não cuida da sua pele, quando você não cuida do seu corpo, o corpo ele vai responder de alguma forma. Então, tendo uma pele oleosa, tendo espinhas e diversas outras coisas que podem acontecer pela falta de autocuidado. Então, como a gente falou antes, gerenciar o tempo também está ligado a se cuidar. Não precisamos necessariamente estar sempre estudando, mas cuidando da gente.
Pensar primeiro na gente antes de se prender a algo é muito importante. Então, eu tirando um tempo antes de estudar, ou quando eu terminar os meus estudos, de lavar meu cabelo, de fazer um skincare, de fazer um exercício físico, tanto em casa, sei lá, pular corda ou algo do tipo, ou até mesmo fazer uma academia, é muito importante pra gente se cuidar. E, pode falar mais. Mas é sobre isso mesmo. O autocuidado também, ele está muito bem atrelado a você se valorizar como pessoa mesmo, entendeu? Saber reconhecer seus defeitos, saber reconhecer suas vitórias, suas conquistas, porque, entenda, a conquista de um não vai ser a mesma conquista de outro, entendeu? Verdade. Tipo, o que é uma conquista pra mim não pode ser pra uma pessoa. Não pode ser pra mim. Aham. Quando a gente tá. Normalmente, acho que isso muito acontece em academia. Que, exemplo, uma pessoa que tá muito acostumada em academia é o que? Todo trabalhado, magrinho, sarado, tanto faz. Aí vê uma pessoa entrando na academia, fica, ia lá, tal. Até desmerecem a conquista dele de caminhar e ir até a academia, entendeu? Mas é isso. O maior, ele não tá. Aquela pessoa lá que está trabalhando, conquistando a cada dia mais, o maior inimigo dela não é o amiguinho de lado, não é o cara da academia que zombou dele. O maior inimigo é ele mesmo. E se a cada dia ele puder lutar contra ele mesmo e até ganhar, é uma vitória muito grande. Porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Porque a gente tem as mesmas estratégias, as mesmas coisas. A gente sabe o ponto onde a gente pode cair, entendeu? É sobre isso. É muito importante, de fato. Essa comparação, tudo isso é algo muito que realmente tanto é bom pra gente como é ruim. Às vezes a gente tá numa situação ruim, num período não muito legal, e a gente acaba desvalorizando todo o nosso processo antes daquilo. Seja com qualquer tipo de hábito, de estratégia, sei lá, como você falou da academia. A pessoa que ela ainda não tá como ela realmente espera, ela pode chegar continuando nesse processo, prosseguindo. Se ela parar, ela não vai realizar o sonho dela, não vai realizar a meta, um desejo que, por mais que seja a longo prazo, uma hora ou outra, ele vai chegar. O que a gente tem que fazer é ser constante, fazer o que tem que ser feito. Sei lá, se você quer, sei lá, não, meu projeto para esse ano é fazer uma caminhada, que também pode ter um resultado bem legal. Então, eu vou me comprometer todos os dias a dar o meu máximo para poder fazer uma caminhada. Mais seja pouco minuto ou não, de grão em grão é que a galinha enche o papo. Então, fazer isso aos poucos. É muito complicado pra gente fazer tudo aos poucos, porque a gente quer o resultado muito em cima da hora, muito pra agora. Mas começando é o importante. Uhum. É verdade, tá muito atrelado a isso. O importante não é você já começar conquistando o que você quer conquistar, não. O importante é você separar. É que nem o debate também anterior com José Carlos, que é você separar o seu desafio em várias partes e saber o que é que você vai caminhando aos poucos, transformar aquilo ali em vários blocos e saber, não, qual bloco eu elimino primeiro. Mas o importante é a constância e começar por desafios pequenos, coisas pequenas, porque de pequeno em pequeno vai se tornando uma grande coisa, entendeu? Isso tanto na vida do trabalho, isso tanto na vida financeira. Esse ano eu vou guardar R$1. Beleza, todo mês R$1. R$1 mais R$1 dá R$2. E assim, forma R$100 e forma até mais, entendeu? É sobre isso. Verdade, verdade. E é de fato, de pouquinho em pouquinho, a gente pode conquistar o nosso objetivo e ter o resultado que a gente tanto deseja. Agora, o terceiro e último tópico desse podcast, que já está acabando, mas está muito bom, é sobre autocuidado digital e comparação. Então, Lucas, como você lida com isso na internet? Porque sabemos que, assim, é algo que muitas vezes a gente não consegue evitar. A gente tem que estar... Isso não precisa ser só no digital também. Pessoalmente, com alguns amigos ou alguns familiares, a gente também tem muita comparação. Então, como você lida com isso? Bom dia.
Pior que esse negócio da internet é muito assim, né? Porque a internet, ela tanto pode ser para valorizar alguém, ou tanto ela pode ser para desvalorizar alguém. Sim. Entendeu? Ou às vezes algum famoso que tá se dando bem na vida, ou alguma pessoa que é ruim normalmente e eles estão exaltando, entendeu? Eu sempre tento ver alguma crítica, alguma coisa, como uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, ela não vai começar já falando, ó, tu foi ruim nisso, naquilo ali, não. Ela vai começar falando pelos teus pontos bens. Isso já é até uma dica, hein? Pelos teus pontos altos, os teus melhores pontos. Ah, você é assim, você sabe fazer isso. Você, exemplo, pintura. Ah, você desenhou muitos detalhes, você fez isso. A troca de cor foi muito bonita, a paleta de cor muito bonita. Mas seria massa se você trocasse isso, trocasse aquilo. Isso é que é uma crítica construtiva. Ela não tá ali só pra falar, não, eu é que sei daqui, eu é que manjo, não. Ela tá pra falar, ela tá lá pra lhe fortalecer e também para levar para frente. Mas já uma crítica destrutiva é muito difícil de lidar, né? Porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode existir gente ruim, né? Na internet ou até na vida real. Infelizmente existe sim, infelizmente existe, essas pessoas estão ali de forma mais anonimato, só pra às vezes destruir a reputação de alguém. Desvalorizar o trabalho de alguém. Não é verdade, como já teve muitas vezes aí, muitas coisas, e tem gente que utiliza até de fake news para desvalorizar alguém ao nível extremo, que faz essa reputação cair tipo, de um nível absurdo. Entendeu? Uma crítica construtiva, ela quer que você corrija aquele erro, mas continue caminhando. Uma crítica destrutiva, ela quer que você pare. Normalmente, essa pessoa que faz alguma crítica destrutiva, ou no Twitter, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, normalmente ele já veio de algum trauma parecido. E quando ele estava lá, quando ele errou, também teve essa mesma pessoa para dar essa crítica destrutiva. Não teve ninguém para dar uma crítica construtiva, de falar, não, continue. Ou seja, é sobre isso, tente acabar esse ciclo de um falando mal do outro. É sobre isso. Verdade. E muitas vezes essas pessoas que fazem esses comentários ou divulgam algo que não aconteceu, muitas vezes elas mesmas não estão bem com elas. Elas não estão satisfeitas com algum resultado. Então, elas usam daquilo como uma forma de descontar aquilo que ela está sentindo. Isso não faz bem a ela e também não faz bem à pessoa que está sendo afetada. E outra coisa também sobre a comparação, né? Muitas vezes na internet a gente vê muitas pessoas nos stories fazendo milhões de coisas durante o dia, ou até mesmo, sei lá, tirando sempre 10, ou sempre na academia, fazendo coisas boas, sem ser entediante. Mas muitas vezes aquelas pessoas ali, ela não mostra o seu dia inteiro. Aquilo, seja 1 minuto de story, seja 15 segundos, não vai ser o dia dela inteiro, não vai ser 24 horas. Então a gente não tá vendo se aquela pessoa tá bem, se ela não tá bem. Porque às vezes a gente, que, sei lá, posta na internet ou que é criador de conteúdo, a gente não quer que as pessoas vejam que você esteja mal, ou você vai aparecer lá não estando muito bem. Então, é essa questão, a comparação, comparar o seu palco com o palco de outras pessoas é algo totalmente que não faz tanto sentido. Por exemplo, sei lá, você tirou 10 na prova, só que tu se esforçou muito. Eu me esforcei muito, mas não obtive o mesmo resultado. Então, isso tá ligado ao quê? Talvez lidado muito bem com o conteúdo, ou acontecer alguma coisa. Mas, de fato, as nossas realidades são diferentes. Então, mesmo que aconteça isso, não vai ser igual. A gente não deve comparar o resultado de alguém pelo fato de que são coisas totalmente diferentes. Esse negócio de comparação, ele é muito doido, né? Porque ele desvaloriza o que eu falei anteriormente, de valorizar suas próprias conquistas, de comparar suas conquistas com outra pessoa, entendeu? Às vezes a gente não sabe o que essa pessoa está passando, ou o que essa pessoa fez até para chegar ali, entendeu? Essas pessoas que têm essa vida
perfeitas, entre Que não é aspas, perfeita. que não é perfeita, ela sempre tenta mostrar seu lado bom. Às vezes, um famoso tenta mostrar um lado bom da vida dele e tal. Às vezes não é uma coisa ruim, porque como todo mundo sabe, sempre alguém quer mostrar um lado bom. Não, a internet, é todo mundo, não tem que me posturar e tal. Mas você tem que saber que todo mundo tem defeitos, todo mundo tem falhas, e não são poucas. A gente é ser humano. E esses defeitos que a gente tem nos torna mais diferente uma da outra pessoa. Porque se tivesse um estilo padrão perfeito de vida, não existiria mais ânimo de viver, tirar foto. Porque, pô, mano, é todo mundo, mas é sobre isso. Você, às vezes, comparando sua conquista com outra pessoa, às vezes você pode até estar desvalorecendo as pessoas que te ajudaram para essa conquista, entendeu? Às vezes, exemplo, você tem um celular, ganha um celular novo, mas daqui uns dias surge um celular novo, né? Aí do nada a pessoa aparece, aí você fica, meu Deus do céu, eu queria tanto aquele celular. Mas, cara, tu acabaste de ganhar um celular novo. Sim. Às vezes, a pessoa que te deu aquilo ali se esforçou tanto pra ver tu ganhando aquilo ali, você desmerecendo. É sobre isso, sabe? Você comparar a sua conquista com a outra pessoa é meio que você desvalorecer até as pessoas que participam daquilo ali. Verdade. De fato, isso é muito importante e acontece com a gente quando não estamos bem ou quando está acontecendo algo, mas é muito importante a gente saber identificar isso e fazer diferente, não continuar no erro. Então é isso. Foi muito legal gravar aqui, participar desse projeto. E iremos continuar esse projeto também aqui na escola, Sim. fazendo palestras ou algo do tipo para ajudar as pessoas, porque sabemos que estudar integral e estar constantemente na internet e estar no ambiente escolar, mas podemos saber aprender a lidar com isso através dos nossos erros. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. E muito obrigado você também por ter participado. Obrigado. Prazer participar desse podcast, como falei no começo. Isso é uma honra estar falando aqui para esse pessoal que pensa que tudo é perfeito e não faz nada pra dar um pontapézinho. Às vezes é bom. Verdade. É isso, agradecemos a todos vocês e tchau, tchau. Aquele cuidado especial, você fazer exercícios físicos, você comer coisas saudáveis. Sim, sem respeito. Não.